Oi, meu nome é Capitu e nesse vídeo eu vou fazer algumas indicações de livros, alguns livros de fantasia, de mistério, romance e algumas HQs. Então, basicamente eu vou começar com Trono de Vidro, acho que é a melhor fantasia que eu já li até agora. Tirando Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis é elite, mas Trono de Vidro vai contar a história da Celaena, que ela é uma assassina, né? Esse aqui é o primeiro livro barra um conto, alguns contos no caso. É literalmente isso, são alguns contos. O primeiro livro mesmo vai ser Trono de Vidro. Esse aqui é A Lâmina da Assassina, que é contando a história da Celaena antes do foco principal de Trono de Vidro, que é quando ela vai para as minas de trabalho forçado de Endovier. O segundo livro também é uma fantasia e é do universo de Percy Jackson, o que tá bem famoso agora por causa da série e tudo mais. Lançou a segunda temporada, vai lançar a terceira. Inclusive é muito boa. Só que esse livro, que é O Sol e a Estrela, ele não é sobre o Percy. O Percy é bem coadjuvante, ele não aparece. Mas isso não faz o livro ser ruim. Tipo, ele acontece, tem a linha do tempo do Riordan Verse, Rick Verse, eu não lembro. Com o nome do Rick Riordan Verse na frente. Ou é Rick Verse ou é Riordan Verse, Rick Verse, lembrei agora. Mas, irrelevante. Mas a linha do tempo seria, no caso, Percy Jackson e os Olimpianos, né? Que inclusive, estou com ele aqui. Leiam Percy Jackson, é muito bom. Que é o primeiro. Esse aqui é o primeiro realmente de Percy Jackson. Começa com tudo. E temos os 5 de Percy Jackson. Agora tem os extra, né? Os novos que o Rick Riordan publicou por causa da série. Que é o Cálice dos Deuses, que inclusive eu tenho na minha estante. A Fúria da Deusa Tríplice, que eu ainda não tenho, eu vou comprar. E vai lançar um terceiro, né? Vai ser meio que uma trilogia extra. Que ainda não lançou, eu acho. Se lançou foi na gringa. Aí, né, outro que eu vou indicar, que é Herói Perdido, que é o primeiro de Os Heróis do Olimpo. E sendo bem sincera, o Herói Perdido não é tão bom. É confuso, é esquisito, porque... Não porque o livro em si é ruim, mas porque o Percy e a Annabeth não estão. São personagens totalmente novos. Os 3 protagonistas desse livro são novos, a gente não conhece eles. Mas é muito bom. Tá? Eu sei que tem muita gente que fica com ressaca literária lendo, mas vale muito a pena, porque eu acho que Heróis do Olimpo é até melhor do que Percy Jackson. Então, né? Eu acho que muita gente sabe a história, é basicamente o Percy Jackson, que ele é um semideus, filho de Poseidon. Eu não dei um spoiler, né? Todo mundo sabe que o Percy é filho de Poseidon. Tem a revelação no livro, mas, enfim, eu acho que não pode ser considerado spoiler. E voltando pro principal que eu tava falando, que é O Sol e a Estrela, ele vai contar a história do Nico de Angelo, que é um personagem que vai ser apresentado pra gente no terceiro livro de Percy Jackson. E, assim, vai ser a história dele e do Will, que é Will Solas, filho de Apolo. Eu acho que o Will aparece pela primeira vez com algum foco no quinto livro de Percy Jackson, O Último Olimpiano, mas O Sol e a Estrela é um foco entre eles dois, que é maravilhoso. O Nico é meu personagem preferido de Percy Jackson. Enfim, é muito bom. E, continuando, né, no Geekverse, Herói Perdido, que eu acho que eu já falei bastante, né? Não só o Herói Perdido, mas os Heróis do Olimpo, os 5 livros, são muito bons. Indo um pouco mais diferente, eu vou indicar a trilogia de livros de fantasia, que é Príncipe Cruel, Povo do Ar, no caso, que é o nome da trilogia. E eu tô aqui como Rei de Fama Empreendedor de Histórias, porque eu fiquei com preguiça de pegar Príncipe Cruel, porque tá no box. E dá muito trabalho pra tirar, porque tem que tirar a coroa que fica e tirar o livro. Muito trabalho. Peguei esse aqui porque tá separado e é mais fácil. Mas, enfim, esse livro, inclusive, leiam ele também, porque ele é perfeito. Ele é muito lindo, cara. Ele é, enfim, muito lindo. Mas
Príncipe Cruel, a trilogia Povo do Ar, vai contar a história da Jude Duarte, que é uma humana no Reino das Fadas. E assim, né? Seria mágico, lindo, né? Eufêmia. É realmente lindo, mágico. Só que tem um pequeno problema, que as fadas, os feéricos, eles odeiam os humanos. Eles só gostam de... Eles só aceitam ficar perto de um humano se for pra escravizar esse humano. Então, eles odeiam muito a Judy. E a irmã dela, Taryn, que é irmã gêmea. Enfim, vai contar a história dela crescendo, dela se colocando lá no Reino das Fadas, mostrando para os féricos que ela merece sim estar ali. E tem o Cardan, o Cardan, o nosso belíssimo Cardan, o rabo dele, né? Que eu acho isso icônico o fato que o Cardan tem um rabo, mas basicamente essa história é muito boa. São livros muito bons. São livros curtinhos, que é bem raro o livro de fantasia ser curto. Isso me quebra um pouco, porque ele é livro grosso. E principalmente de fantasia, porque né, você não entende nada do que tá acontecendo e começa aquela ressaca literária. Mas é muito bom. O Povo do Ar é perfeito. É engraçado. É bem. E lembrando, não é romance, tá? Tem migalhas de romance. Tipo, uma panela de arroz cheia de arroz, 2 grãozinhos, 5 grãozinhos é romance. O resto é só batalha e veneno. É a Judy arrumando o caos pra conseguir o que ela quer. E não é uma coisa ruim, é muito bom. Ela sabe o que ela quer e ela vai fazer qualquer coisa pra conseguir aquilo. Agora, saindo das fantasias, eu acho que eu falei todas as fantasias que eu tinha aqui. Vamos para as HQs, né? Quebrar um pouco assim. Nem tanto, que a HQ tem um pouco de fantasia assim. Só que esses dois que eu trouxe são do Batman, né? No caso, não do Batman em si, mas da Bat-Família, que é o meu coração todinho. A HQ do Asa Noturna, de 2022, eu não sei o nome, é Asa Noturna, né? 2022. Vai ser isso assim que eu vou chamar. E isso aqui, que é totalmente não canônico, que é As Aventuras da Bat-Família. Que é. Isso aqui é elite, isso aqui é maravilhoso. Esses dois são as minhas HQs favoritas da vida. Eu não, sei lá, não daria elas pra ninguém por nada nessa vida. Que, assim, As Aventuras da Família Wayne são vários microcontos das aventuras da família Wayne. Que assim, é maravilhoso. Eu amo esse pessoal. Simplesmente a imagem de trás, né? Jason, o maioral, perfeito, impecável. Exagerei. Mas, enfim, é muito bom. Não tem muito o que falar. Isso aqui é totalmente não canônico. Não tem nada a ver, assim, com coisas que aconteceram realmente na história do Batman. Mas é muito bom. Tipo, você chegar cansado da escola, do trabalho, sei lá, da faculdade, deitar na cama e ler isso aqui, você vai ficar rindo, vai ser. É muito bom. E tem o Webtoon, tá em inglês, mas tem lá e é muito bom, de graça, assim, muito bom. E a HQ do Asa Noturna, né? E nosso grande irmão, referências, George Orwell, mas, enfim, o nosso maravilhoso Dick Grayson, né, o irmão de todos nós. Que é assim, não tem muita coisa pra falar. Leiam. Essa HQ tem uma frase muito boa, que tipo, eu acho que é a mais famosa dela, que é a frase: sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre segurar as pessoas quando elas caem. Até porque o Dick, ele era de circo. Ele era, né, o filho dos Grayson voadores, né? A mãe e o pai dele eram os Grayson voadores. Então, era sempre sobre pegar as pessoas quando elas caíam. É muito bom, é muito fofinho. Tem muitos, acho que tem até além do 9. Só que é muito difícil de comprar seguido, porque, tipo, é um pouquinho difícil de encontrar na internet, mas vale muito a pena, é muito bom, né? É, é, é o Batman, cara. É a família Wayne, é o Asa Noturna, tudo de bom. Saindo agora desse. Eu só ia falar sobre essas duas HQs. E acabou uma fantasia.
as HQs, vamos agora para os outros livros. Vamos agora para suspense, mistério. Ah, vamos lá. Esse aqui é O Cão dos Baskerville, de Sherlock Holmes, que é um clássico. Vamos falar de clássico agora, né, do mistério, porque o Sherlock Holmes é genial. A série é muito boa, cara. E aqui talvez eu esteja cometendo algum grande pecado na pronúncia, mas Benedict Cumberbatch, matei 15 ingleses falando isso, mas Doutor Estranho, nosso querido Doutor Estranho, genial, tá? Essa série é muito boa. Então, o Sherlock e o Watson vão investigar essa história esquisita, né? Esse cachorro, esse monstro, demônio, o que é isso? Né? Eles vão estar lá investigando e a toda a história de Sherlock Holmes é muito foda, é muito boa, é assim, genial. Sherlock Holmes é muito legal. Leiam, perfeito. Agora, indo para um mistério, suspense, um pouco mais teen, né, digamos, adolescente, a maravilhosidade, a perfeição, Academia dos Casos Arquivados. Cara, isso aqui é, 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 é Povo do Ar versão suspense, de perfeição, porque é muito, 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 muito bom, cara. Tem a trope principal, que é Found Family, que é a minha trope favorita, a minha trope literária favorita. É muito bom, você vai se apegar e se apaixonar completamente pelos personagens. Tem a Sloane, a Cassie, a Lia, o Dean e o Michael, eles são perfeitos. A Cassie, que é a protagonista, ela vai ser chamada para trabalhar em meio que. Ela vai morar em uma casa, uma mansão vitoriana, com outros 4 adolescentes, que são esses outros que eu acabei de falar: Sloane, Lia, Dean e Michael. E eles trabalham, não são remunerados, mas, enfim, eles trabalham investigando casos arquivados. Deveriam, né? No caso, o programa Os Naturais foi criado para os adolescentes investigarem casos arquivados. Só que a gente sabe como nós, como a gente, adolescente, como os adolescentes são, não vai obedecer, né? Quando começa a ter crimes reais, né, assassinatos reais acontecendo, eles vão lá e começam a investigar. Mesmo o agente Briggs, que é meio que o chefe deles, chefe deles, proíbe eles. Então, né, eles meio criminalmente eles vão ajudar a investigar. Tem toda a questão que na casa que eles moram tem uma escadaria, né, uma mansão, tem umas das escadarias, tem imagens de várias pessoas, tem um casal de velhinhos, tem um grupo de homens, enfim, muita gente, várias imagens que são assassinos que já foram presos. Então, né, quando a Cassie vê isso e aí falam pra ela, né, o Michael, que é a questão do triângulo amoroso, que eu não, sendo bem sincera, no começo, quando eu bati o olho no Dean, eu já sabia do Dean, Michael e Cassie, né, que esse é o triângulo amoroso. Quando eu bati o olho neles três, eu já sabia com quem ela ia escolher, né, com quem ela ia ficar no fim, quem ela ia escolher. Mas é bom, vale bem a pena. O Michael, ele é um pouco dramático, um pouco emocionado, mas ele é muito legal. O relacionamento dele com a Lia é uma coisa bem questionável. Mas, enfim, é maravilhoso. E no quarto livro, que eu ainda não li, e eu não tenho, eu sofro por isso todos os dias, vai ter a. Cara, eu não lembro o nome dela. Mas vai entrar uma menina nova, ela vai entrar pros naturais, que vai ser a namoradinha da Sloane. Eu amo isso do fundo do meu coração, porque a Sloane é a minha favorita. Ela é tipo Spencer Reed, versão mulher, loira, adolescente. Então, leiam Os Naturais, é muito bom. E não Os Naturais, né? O título é Academia dos Casos Arquivados, mas os 4 livros juntos são Os Naturais, que são da Diva, que é a mesma escritora de Jogos de Herança, que é, assim, mora... Teve Book Friday e eu comprei os livros que eu queria e sobrou dinheiro.
E aí eu olhei assim pra ele, estava o box de jogos de herança, tava R$ 83. Eu falei, cara, 3 livros por R$ 83 vale muito a pena. Aí eu fui lá, comprei e não me arrependi um pouco, tá? Esse aqui não tem tanta marcação, mas o segundo e o terceiro impecáveis, perfeitos. São livros muito bonitos, de capa, assim, né? O primeiro nem tanto. Ele é verde, eu não gosto muito de verde. Mas o segundo e o terceiro, que são azul e vermelho, muito maravilhosos. A capa é linda, a história é perfeita, assim, você vai sair meio maluco. Eu acho que eu fiquei uma semana, eu acho que levou só isso pra eu ler os 3 livros. Que, assim, não são tão finos, né? São recheadinhos, né? Eles são pequenos, de altura. É da Alt, né? A Alt faz livro pequenininho assim, mas são até gordinhos, mas eu li muito rápido, eu devorei esses livros, enfim, muito bom. E também tem Triângulo Amoroso. Esse Triângulo Amoroso é um pouco mais Triângulo Amoroso do que o de Os Naturais. Mas eu também já sabia com quem ela ia ficar, então. E ela ficou com quem eu queria, então tá maravilhoso. Como Sobreviver à Realeza é um romance entre a Daisy, que é essa ruiva, né, essa Ariel, e o Miles. Vai acontecer na realeza escocesa, é ficcional, não tem realeza na Escócia, mas esse livro e esse, né, que é basicamente uma duologia, né, essa aqui é a Millie, o nome dela é Amélie, alguma coisa assim. Talvez eu esteja mentindo, faz muito tempo que eu li esses livros. Mas entre eles dois são meio que uma duologia mesmo. Esse aqui é um romance sáfico, e esse aqui já é hétero. E ambos são muito bons, e ambos foram os livros que me fizeram ser obcecada, apaixonada, louca pela Escócia. Tipo, sei lá, acho que em alguma vida passada eu fui uma camponesa escocesa que viveu nas terras altas, mas lá é muito lindo, é muito perfeito. Eu li outro livro, acho que ano retrasado, um tempo atrás, que era Cidade dos Ossos. Acho que era esse o título. Assim, é bizarro, mas o livro em si era uma trilogia, não é bizarro, é fofinho. Que um dos livros, acho que o primeiro, acontecia em Edimburgo, que é a cidade mais assombrada do mundo. E assim, eu amo, do fundo do meu coração, a Escócia. Assim, meu sonho é visitar lá, viver, morar numa casinha nas terras altas da Escócia. Enfim, mas foram esses livros. Eu arrumei numa pilha. Pera, eu vou tentar pegar sem causar um desastre. Mas aqui eles. E basicamente foi isso, gente. Leiam livros. Agora tem o Mac Livros, que é perfeito. Livro de graça, muito livro de graça. Leiam, sejam felizes e bebam água. Sejam nerds felizes. E é isso.